E aí, tudo bem? Nessa aula aqui eu quero te ensinar como trabalhar com o comando de furação. Mas eu vou te mostrar várias possibilidades que nós podemos aplicar esse comando aqui, beleza? Então, aquela que mais te agradar, ou pelo menos aquela que você conseguir aplicar numa determinada situação, é a que você vai poder utilizar tranquilamente. Aqui uma coisa importante que eu sempre falo para os meus alunos, que é a utilização correta das informações. Então, o que significa isso, né? Quando você tem aqui um comando de furação que é esse role, o software por si só ele entende isso. Então haverá outras áreas, por exemplo, aqui no ambiente de trabalho de modelamento, tem comandos lá que ele entende quando é furação feita pelo comando role. Ou quando o pessoal faz uma furação pelo extrude, ele não entende. Então, assim, em questão de utilização de software, é importante que sempre quando houver furos, você faça pelo comando role. Mas, na prática, você vai conseguir resolver normalmente, beleza? Mas é sempre importante você, da melhor forma possível, usar o comando que é específico para aquilo, porque assim o software inteiro ele se conversa. Então, só deixando esse toque aí. Vamos lá, então. Essa peça foi fornecida para você, então não deixe de baixar aí ela pelo link que está aqui embaixo e ao mesmo tempo a gente vai acompanhar tudo que eu for fazer. Vamos começar então clicando na ferramenta de furação, Role. Quando você clica nessa ferramenta, você já vai encontrar aqui algumas opções, como por exemplo, furo único ou melhor, furo através do próprio clique que nós vamos dar aqui. Nós temos aqui furação por sketch, vou ensinar como fazer isso. Depois, onde nós iremos inserir o ponto. A opção de distância, ou então uma furação para uma determinada face. E também uma furação passante, você tem essas possibilidades. E nós temos também alguns tipos de furação. Então, todos aqui nós temos tipos de furação e também terminações delas. Nós iremos começar pela furação Edge Point, que é essa primeira aqui, onde não precisa selecionar, porque ela já está como selecionada de padrão. Comece clicando na face que você quer o furo. Pode ser nessa face, pode ser nessa face ou nessa face. Antes de eu começar a direcionar qualquer tipo de furação, eu vou te mostrar uma diferença que tem muito grande pela localização da furação. Então, por exemplo, se eu clicar nessa face aqui, ele vai aparecer ali o furo, beleza, é o modelo que nós queremos, mas ao mesmo tempo eu vou clicar aqui na lateral. Note que ao deixar pelo menos o mouse sobre ele, ele já mostra para você uma distância. Então eu vou clicar em uma delas, vou colocar o furo e eu não vou dar Enter. 10 milímetros, se eu pôr 11 ele fica ali certinho. Eu não vou dar Enter, já vou clicar na outra. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, 15. Beleza. Ok? Então essa é uma situação. Quando eu vou aqui na árvore, vamos olhar aqui na janela do Role, nós vamos identificar o que ele já viu ali, distância 1, distância 2, e agora nós temos a possibilidade de escolher qual tipo de furo. Então, eu quero um tipo de furo simples, ou quero furo com rebaixo, ou então eu quero um furo com escariado. A princípio, eu vou escolher um furo simples. Note que, independente do furo que você selecionar, o ícone aqui da furação ele vai mudar. E aí você vai poder colocar as medidas de acordo com as dimensões que estão ali. Então, furo simples. Aqui nós também temos algumas possibilidades de furação, que eu vou deixar na primeira mesmo. E em seguida a terminação. A terminação é se você quer uma terminação reta, ok? Ou se você quer a terminação com a ponta de broca. Para mim, a princípio aqui não vai mudar, porque aqui em distância, ele liberou para nós essa dimensão aqui, caso o furo seja cego. Mas como o furo é passante, eu vou deixar na opção All, que aí ele entende que é passante. Aqui embaixo nós temos a terminação que não vai ser necessária e o tamanho do furo que eu colocarei diâmetro de 12 e vou dar um OK. Olha lá, ele fez o furo, beleza? Essa é uma situação. Então, note que nós fizemos um furo a partir de duas dimensões laterais. Outra possibilidade de furo que nós conseguimos fazer automaticamente, vou clicar aqui em Role,
seria numa superfície onde a sua borda é cilíndrica. Então eu posso clicar aqui nessa face aqui, por exemplo, ó, e quando eu clico na aresta cilíndrica aqui, ó, como localização, ele entende que é o centro do círculo e aí fica muito mais fácil. Dessa forma, nós conseguimos então agora colocar as dimensões necessárias. Para esse caso aqui, eu vou deixar também o furo passante, só que eu vou mudar, por exemplo, agora um furo com escariado. Olha que legal, ele mudou aqui embaixo. Como ele é passante, não preciso trabalhar terminação e também não vou trabalhar, por enquanto, questão de normalização. Vocês vão ver em questão de rosca, rosca cônica. Então, eu vou trabalhar apenas um furo simples com escariado. Vou colocar aqui ó, um escariado, por exemplo, de 15 milímetros. Ele aumentou ali. Vou colocar aqui o ângulo 90 graus está certo. 118 não vai ser necessário porque o furo é passante. E diâmetro de... Vamos pôr aqui um diâmetro de 10 milímetros. E vou dar um OK. Legal, né? Então ele fez o furo. Olha que interessante. Conseguimos fazer dois tipos de furos. Mas o melhor é quando nós temos uma aresta raiada, como essa daqui. Ele também identifica o centro dela. Então vamos criar lá um furo. Olha lá. Uma coisa que fica até claro para você é simplesmente, ó, clica no role, clica na face, direto. E aí sim, ó, clicamos na aresta raiada e ele entende que é o centro. Agora eu vou focar em outro tipo de furo. Vamos fazer agora um furo que não é passante. É um furo, por exemplo, com rosca, para você verificar o que vai acontecer. Então a distância dele eu vou deixar como distância. Aqui nós iremos colocar um furo com 10 milímetros de profundidade. Nós vamos ter aqui a opção do escariado, que aqui é tranquilo. Vou colocar 8 milímetros. O nosso furo ele vai ser um M8, então vamos vir, ou melhor, um M6. Então vou vir aqui, ó, nessa opção, beleza? Ó, terceira opção. Ele vai habilitar qual tipo de rosca nós queremos, se é uma rosca passante ou rosca com uma determinada distância. Eu vou escolher essa opção, a rosca com uma determinada distância, porque como o furo é cego eu quero deixar um pouquinho menos com rosca. Em seguida, nós iremos colocar aqui as medidas. Então, o furo total tem 10, o escariado tem 8, o ângulo do escariado 90 graus, a profundidade da rosca, ó, esse aqui é a profundidade da rosca, vou colocar 8 milímetros também. E aqui o furo, ele vai ser um furo com ponta de broca, vou deixar 180 graus mesmo. E aqui embaixo, professor, como que fica? Aqui ó, nós vamos verificar que existem várias normas que nós podemos trabalhar, mas eu vou deixar a Isometric Profile. Em seguida, o tipo de furo, ou melhor, o tipo da rosca, eu vou deixar o M6 aqui, ó, tamanho de 6. E aí ele vai te mostrar algumas opções. Geralmente a primeira sempre é aquela rosca, é a padrão, né? A rosca normal. E as outras são as roscas finas. Então você pode verificar qual você quer. Vou selecionar a primeira mesmo, a classe da rosca. Aqui nós temos o direcionamento da rosca, se é esquerda ou direita, ok? E se você quer ela modelada, então ela em 3D ou apenas a visualização dela. É legal que você até consegue ver o que está acontecendo, ó, se ela vai ficar modelada ou se ela vai ficar em questão de imagem mesmo. Eu vou deixar ela modelada para a gente ver o perfil como fica. Vou dar um OK. Olha lá. Um resultado show de bola. Tem uma distância, tem a rosca 3D aqui. Muito legal, né? Esse aí é muito legal. E agora, por último, eu quero te mostrar uma outra opção de criação de furo. E até a gente utiliza também um outro formato. Tem uma outra forma de furação que, para alguns casos, se torna até mais rápido de você fazer. Até se você fosse fazer um furo inclinado, por exemplo, numa superfície cilíndrica como essa. Você pode fazer um furo, por exemplo, um furo inclinado também aqui. Você consegue fazer diversas possibilidades de furação, mas isso simplesmente com um sketch. Então olha o que eu vou fazer. Ó. Eu não vou fazer o furo inclinado, pode até ser uma dúvida se você precisar, você fala aqui que eu te ensino, mas é só para eu te mostrar a situação, a ideia. Eu vou vir aqui ó, em sketch. Vou clicar
na superfície que eu quero o furo. Então, eu vou clicar nesse aqui. E eu vou colocar um ponto. Então, eu vou vir aqui na lista suspensa do Create. E você vai notar que tem aqui embaixo, ó, Point. E vou colocar um ponto na posição que eu quero o meu furo. Se você quiser mais de um furo, você coloca mais de um ponto. Então, ó, vou colocar um ponto aqui e um aqui. Feito isso, nós iremos colocar as medidas de localização desses furos. Então, ó, vamos imaginar que da superfície até aqui serão 15 milímetros. De furo para furo, nós podemos colocar ali, ó, 14 milímetros, uma boa. Então, vamos colocar ali. Beleza. Todos eles estão alinhados, mas eu também vou deixar dessa face para o ponto 35. Olha lá, beleza. Vou dar um Finish Sketch. Você vai perceber que tem os pontos ali. E agora eu vou clicar no Role. Automaticamente o Role ele não entendeu esses pontos. Então nós podemos ir lá e clicar neles. E aí você notará aquilo que eu havia comentado. Ele automaticamente seleciona essa segunda opção, que são múltiplos furos através de uma sketch. E aí, com isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o tipo de furo que eu quero. Então, por exemplo, eu quero um furo com rebaixo, passante, um furo simples, né? E basicamente passante. Então, vamos deixar aqui no All. Olha lá. E agora eu vou colocar a medida. Então, eu quero aqui 10 milímetros. A profundidade do rebaixo eu quero simplesmente 5 milímetros e o furo com 6, o furo menor com 6. E eu vou dar um OK. Olha lá, ele fez a furação do jeitinho que nós queríamos com o sketch. Então, quando você quiser fazer uma furação, você pode usar essas 4 formas que eu te mostrei. Simplesmente clicando na face e colocando a localização através das arestas laterais. Você pode clicar na face onde tem a borda cilíndrica, né, uma aresta cilíndrica, e ele vai pegar o centro. Você pode clicar aqui na face, clicar num segmento, né, de arco, e você também pode colocar um sketch e colocar quantos pontos você quiser que vai representar o furo. Então nós temos essas possibilidades. Então agora recomendo que você a partir de agora use o comando Role para as furações. E aí, naturalmente, faça os exercícios que eu vou deixar aqui para você. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu vou procurar te responder o mais rápido possível, tá bom? Tamo junto e bora para a próxima aula!